presente na nossa vida, e essa manhã é uma manhã especial onde celebramos a sua ressurreição. Eu quero, antes de qualquer coisa, convidar você a curvar a sua cabeça. Eu quero orar junto com você. Nada melhor do que nós iniciarmos este tempo, este dia tão especial, orando, buscando ao Senhor, a sua presença. Curva a sua cabeça, quero orar com você. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Obrigado, Jesus, por esta manhã linda, maravilhosa, Deus, que estamos amanhecendo, ó Pai amado, juntos em comunhão e unidade, ó Deus, buscando a Tua presença, louvando o Teu nome, Te bendizendo, ó Deus, que a presença do Teu Espírito Santo continue sendo real nesse lugar, derramando, Senhor Deus, da Tua porção e nos fazendo, Senhor Deus, celebrar, Pai amado, ó Deus, ó Pai, algo tão especial, tão marcante para a humanidade e tão marcante para a nossa vida também, Deus, que foi a sua vinda, morte e ressurreição, Pai. Ó Deus, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos diante do Senhor, porque através da Tua graça nós fomos salvos. Ó Deus, nos achegamos diante do Senhor, Te bendizemos, Pai amado, ó Deus, Pai, ó Deus, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, que esse dia venha a ser um dia de celebração, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, transformando corações, agindo sobre os corações, fazendo crescer, amadurecer na Tua presença, até que venhamos a atingir a estatura do varão perfeito, ó Pai amado. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa receber, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, que essa celebração, Pai, alcance o Teu coração, Deus. Entregamos e colocamos diante do Senhor, estamos com os nossos corações gratos a Ti, Pai amado. Somos gratos ao Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado por esta manhã, Deus. Ó Deus, viemos aqui para Te adorar, Te glorificar, Te bendizer, Deus, e declarar que Jesus Cristo, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ó Deus, fique conosco, nos conduza nesta manhã, na comunhão, na oração, na palavra, nos louvores, Deus, que tudo venha a ser, Pai amado, na comunhão e na presença do Teu Espírito Santo. E que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nada venha impedir, ó Deus, que o agir do Senhor venha se manifestar e continuar se manifestando no nosso meio aqui. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém, amém. Vai se colocando de pé, vamos juntos louvar ao Senhor, vamos juntos bendizer o nome dEle. Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele ressuscitou. Aleluias. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Vamos louvar. Aleluias. Aleluias. Então cante conosco. Aleluias. Tu és santo, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Vem. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero
imensurável a dor que ele sentiu, mas nada se compara à glória que foi a ressurreição que nos alcançou. Assim como ele ressuscitou, nós nos ressuscitamos também com ele, para termos vida. E hoje nós temos vida, estamos debaixo deste reino soberano, deste reino real. Você faz parte disso. Então declare assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Então, igreja, Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, viemos te celebrar, ó vim Deus, para viemos te dizer, bendizer, és meu Deus, totalmente totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós. Vim para adorar-te, vim para te bendizer, Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu és totalmente totalmente amável. amável, Tu és lindo, Senhor. totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Graças a Deus nós estamos aqui para celebrar aquele que vive para sempre. Meus irmãos, sei que é um grande desafio nós mudarmos um pouco a nossa rotina para estarmos aqui juntos adorando a Deus. Mas, meus irmãos, hoje é um dia especial onde nós trazemos à nossa memória mais uma vez que Jesus Cristo não está morto, meus irmãos. O nosso Deus, Ele está vivo. O nosso Deus, Ele reina para todos sempre. Jesus Cristo reina sobre todos e o seu nome está acima de todos os tronos. E é maravilhoso quando nós temos a oportunidade de juntos estar aqui, bem de manhã, para poder glorificar ao seu santo nome. A Bíblia nos ensina que, naquele terceiro dia, algumas mulheres foram até a tumba de Jesus para poder ali ungir o seu corpo, mas quando elas chegaram naquele lugar, elas se depararam com a tumba aberta. E quando elas se aproximavam para ali entender o que estava acontecendo, alguém chegou para elas e disse: por que vocês estão aqui procurando entre os vivos, entre os mortos, aquele que está vivo? E isso, meus irmãos, é maravilhoso porque nós podemos ter a certeza e a convicção de que, por mais que o mundo possa achar que nós somos loucos, por acordar 6 horas da manhã para poder cantar, e o mundo nos entende que nós somos malucos, mas essa é a loucura do Evangelho, que reduz a sabedoria do homem a nada.
Pois o nosso Deus, meus irmãos, não está pendurado, o nosso Deus não está numa tumba, o nosso Deus não está morto. Como diz o Salmo 22, que o teu servo não sofrerá decomposição, o corpo do teu servo, mas ele viverá para sempre. E nós estamos aqui, meus irmãos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque Jesus salvou você. A morte de Jesus foi para alcançar você. Foi para que você fosse perdoado pelos seus pecados. Para que você encontre vida por meio da morte de Jesus. Por isso, meus irmãos, feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos levantar um clamor, agradecendo pelo sacrifício de Jesus. Agradecendo porque Ele vive para sempre. Nós não estamos diante de imagem, nós não estamos diante de tumba, nós não estamos celebrando, tentando buscar entre os mortos aquele que está vivo, mas nós estamos buscando aquele que venceu a morte. Nós estamos aqui diante daquele que vive para sempre. Por isso nós estamos aqui para louvar e agradecer a Deus. Nós estamos aqui para honrar ao Senhor Jesus, para agradecer porque Ele é o autor e consumador da sua fé, Ele é aquele que te deu a salvação. Jesus Cristo vive para sempre. Jesus Cristo reina para sempre. Senhor, nós agradecemos, meu Pai. Ó Deus, nós louvamos ao Teu santo nome, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, de estar nesta manhã, meu Pai, aqui de domingo, para agradecer e louvar o Teu santo nome. Ó Deus, celebrar porque o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o mundo. Ó Deus, e nós, Pai, estamos aqui, meu Pai, em gratidão e reconhecimento. Nós queremos, meu Pai, louvar ao Senhor. Ó Deus, olhar para os céus e somente entender que acima de tudo e acima de todos está o Senhor Jesus. Ó Deus, a Tua obra, Deus, ela foi perfeita. O Senhor veio a este mundo, andou entre os homens, meu Pai. O Senhor esteve aqui no nosso meio, meu Pai, mas os homens o rejeitaram, os homens o mataram, Senhor. Ó Deus, mas isso não é motivo de tristeza, isso é motivo da nossa alegria. Porque sobre Ti o Senhor levou a nossa culpa. Sobre Ti o Senhor levou as nossas feridas. O Senhor levou as nossas dificuldades. O Senhor lavou as nossas vestes por meio do Teu sangue. Ó Deus, e nós estamos aqui, meu Pai, para agradecer. Ó Deus, junto com a Tua igreja, junto com os nossos irmãos, ó Deus, em uma única voz, para louvar ao Teu santo nome. E bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Ó Deus, por isso, Pai, visita cada coração aqui nesta manhã. Ó Deus, que a realidade viva da ressurreição possa estar presente no coração dos meus irmãos. Ó Deus, e essa é a nossa única esperança. Esperança viva, esperança certa e concreta, esperança, Pai, a qual nós podemos alicerçar a nossa vida, pois é por meio da ressurreição de Jesus que nós estamos aqui. Nós podemos dizer, meu Pai, que um dia nós venceremos a morte, porque nós estaremos contigo eternamente. É o que nós ansiamos, é o que o nosso coração espera, é a nossa verdadeira esperança, estar contigo por toda a eternidade. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, bom, bom e bom. Ó Deus, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Aleluias. Vamos continuar louvando. O objetivo, o propósito maior é salvação. Ele ressuscitou, assim como nós ressuscitamos com Ele. Ele quer continuar ressuscitando tantos e tantos quantos precisam. Que venhamos a ser instrumento, que venha a ser celebração a nossa vida a Ele, que venha a ser em honra a Ele. Aleluias. Vamos louvar, vamos engrandecer o nosso Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Sua presença é real. É verdadeira. Todos necessitam de um amor
verdadeiramente. Deus que salva. Não canta, igreja. Declare isso. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para te dar vida e vida abundante. Aleluia, é isso que você tem. Declare então assim: Me aceitas com meus medos, falhas e temores. enche, Jesus. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Então canta, declare isso. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a Através de mim e através de você. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder. Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para regenerar. Aleluia. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder salvar para e curar. tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz Através de você, Cantamos para através das suas a glória escolhas, do Senhor Jesus. através do seu caminhar, através do seu procedimento de vida. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Que o Senhor possa refletir a presença dEle em você, por onde você passar, por onde você andar, porque Ele ressuscitou e Ele vive em você. Dá uma salva de palmas para o Senhor, vai. Aleluias. Aleluias. Somos livres. E para isso, para vivermos livre, para vivermos com Ele, para servirmos a Ele, para andarmos como Ele, para agirmos como Ele, para escolhermos como Ele, para falarmos, vivermos em todo o nosso caminhar com Ele para sempre. Aleluia.
nada além do sangue. O sangue foi derramado. Aleluia, mas Ele vive, filho. Ele vive, filho. Ele vive. Aleluia, queridos. Aleluia, crente conosco. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Seu sangue precioso do Jesus, este é o teu sangue foi derramado. Tua cruz mostra tua graça. Ele mostrou. Fala do amor do Ele mostrou, Pai, Ele exibiu. que prepara para Ele expôs a sua graça por mim e por você. para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Ele nos lava, Ele nos restaura. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos faz. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, Nada além do sangue. nada além do sangue de Jesus. Teu sangue, mais uma vez, obrigado. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Você ouviu a voz do Mestre. Fala de tua justiça. Ele é justo, justo juiz. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Somente pelo sacrifício e ressurreição. Então canta, igreja. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Agora solta a tua voz, igreja. Declare bem forte ao Senhor, vai. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
Isso. Canta assim comigo. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele fecha os olhos, igreja. Isso. Só a harmonia das vozes. Isso. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu creio. Porque Ele vive, Canta, igreja. temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Igreja, mais uma vez, declara. Porque Ele Aleluias. posso crer no amanhã. Aleluias. Ele vive. Ele ressuscitou. E é real. Não há temor. Não há medo. Eu sei. Nós sabemos, Senhor. Está nas tuas mãos, na palma das tuas mãos. Do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o Senhor. Aleluias. Os irmãos podem se assentar. Agora haverá a apresentação dos pequeninos, das crianças.
A ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado. É uma verdade viva que ecoa até hoje nos corações daqueles que creem. A cruz parecia o fim. O silêncio do sábado parecia definitivo. Mas o domingo chegou, e com ele a maior vitória da história. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E essa ressurreição não é apenas prova de quem ele é. Ela transforma quem nós somos. Porque se ele vive, nós também podemos viver uma nova vida. Uma vida marcada pelo amor, pela graça e pela você santo. A igreja nasce da ressurreição. Ela não é um prédio, é um povo vivo, restaurado, reconciliado com Deus e chamado para viver reconciliado uns com os outros. Mas como viver essa verdade? Vivemos a ressurreição quando escolhemos o amor em vez do orgulho, quando perdoamos em vez de guardar mágoas, quando estendemos a mão em vez de nos afastarmos. A ressurreição nos lembra que aquilo que estava morto pode viver. Relacionamentos podem ser restaurados, feridas podem ser curadas, corações podem ser transformados. E como igreja, somos chamados a viver unidos. Unidos não pela perfeição, mas pelo amor de Cristo. Porque foi esse amor que nos alcançou. Esse amor que deve nos manter juntos. Jesus não ressuscitou para que vivêssemos isolados, mas para formar um corpo, uma família, uma igreja viva. Que a ressurreição não seja apenas celebrada, mas vivida. Vivida em nossas atitudes, vivida em nossas relações, vivida na forma como cuidamos uns dos outros. Porque quando a igreja vive em amor, o mundo vê ele vive. E por isso, nós podemos viver unidos, em amor, em graça, em propósito. Cristo vive, e nós vivemos para amar. Nós cremos. Meus irmãos, as Escrituras nos dizem em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós obrigado porque o Senhor, Pai, nos deu mais uma vez a oportunidade de estar aqui, louvando e engrandecendo ao Teu santo nome. Por isso, Deus, nós estamos aqui para Te louvar e agradecer. Ó Deus, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, de fato, o Evangelho, ele é uma loucura para o mundo.
O Evangelho é aquela ideia a qual a humanidade tem dificuldade e não aceita, porque a realidade do Evangelho, ela foge, ela não cabe dentro da compreensão e dentro da expectativa do homem. O homem não entende a lógica do Evangelho, porque o homem ele está a todo momento buscando razão. O homem ele é movido pela lógica, precisa fazer sentido às coisas. É por isso que existem tantos questionamentos, tantas coisas, tantas ideias, pois precisa-se fazer razão, precisa-se ter ideia, precisa-se ter lógica, precisa fazer sentido. E o Evangelho ele contrapõe completamente essa realidade da lógica, da razão, a qual a expectativa do homem se frustra, pois não cabe na nossa lógica. Não cabe dentro da sua perspectiva, não cabe dentro daquilo que você entende ser o certo ou ser errado. E aí aqui quem é da área de exatas vai entender, e acho que muitos já ouviram falar sobre isso, que a matemática nunca falha, né? Porque a matemática ela é exata. Ou seja, assim como 1 mais 1 é 2, as coisas precisam ter essa lógica matemática, porque precisa-se ter sentido, mas o Evangelho não cabe dentro de uma lógica matemática, dentro de uma razão humana, onde que o resultado não é 2, quando se entende que 1 mais 1 é 2. O Evangelho ele contrapõe, ele sobressai, ele foge da nossa realidade. Pois Deus, ele decidiu, por sua soberania e por sua sabedoria, confundir a razão do homem. E Deus decidiu entrar e invadir este mundo de uma maneira a qual o homem não esperava. E se a gente analisar, meus irmãos, nas Escrituras, Deus ele é especialista em invadir a história dentro de uma realidade a qual o homem não espera. Por exemplo, Deus escolheu a nação de Israel para que por meio dessa nação viesse o Salvador, viesse o Messias. Muitos devem se pensar que a nação de Israel era a melhor de todas ali, né? Daquele período. Mas Israel era a menor de todas. Israel era a nação que menos se destacava de todas as outras. E Deus decidiu trabalhar com ela. Deus escolheu a nação de Israel. Jacó, que era o filho mais novo, ele recebeu a herança, ele que foi o precursor, o patriarca das 12 tribos. Porque pela lógica, seria o irmão mais velho, seria Esaú. Meus irmãos, Deus ele é especialista em confundir a lógica humana. Deus ele é especialista em justamente fazer com que o homem crie nó na cabeça. E tem uma razão para isso. É para que o homem não se glorie naquilo que ele faz. É para que o homem não tenha o destaque naquilo que ele faz. Para que o homem, em algum momento, possa de alguma forma tentar alegar ou justificar que o resultado daquela ação foi ocasionada por causa do homem. Então Deus ele trabalha de uma maneira completamente confusa, de uma maneira estranha, de uma maneira que não corresponde à nossa razão, para que a glória seja dada a Deus. E essa é a loucura do Evangelho, essa é a ideia e a forma e o método que Deus escolheu trabalhar, que Deus preferiu agir, que Deus escolheu se revelar ao mundo. Ele veio de uma forma a qual o homem de maneira nenhuma pudesse esperar. Ele veio humilde, sem qualquer referência, sem qualquer glamour, sem qualquer status. E esse homem, a qual o judeu tanto esperava, um Messias, um libertador que viria, que empunhasse a espada e que derrotaria os seus inimigos e que devolveriam a glória de Israel, muito pelo contrário, esse Deus que se auto-intitulava Messias morreu numa cruz. Humilde, humilhado e rejeitado pelos homens. E Paulo ele caracteriza essa realidade como escândalo e loucura, pois o mundo não aceita essa ideia de um Deus que morre numa cruz, de que se nós quisermos, se a gente quiser ter vida e se a gente quiser ter vitória, nós precisamos negar a nossa vida.
se nós quisermos alcançar a vida eterna, se nós quisermos alcançar um relacionamento com Deus, se quisermos ter um dia ou ser um dia pessoas melhores, nós precisamos negar a nós mesmos. Mas espera aí, não é o mundo que fala que nós precisamos fazer as nossas vontades? Não é o mundo que fala, que tem aquela famosa frase, né? Nada é errado se te faz feliz. Não é isso que as pessoas ensinam, não é isso que a sociedade ensina, não é isso que nós ouvimos todos os dias. Que o Evangelho é uma bolha que aprisiona as pessoas. E que quem de fato é liberto são os intelectuais que vivem a vida de maneira irresponsável e que fazem as coisas de maneira a qual não pensam no amanhã. Esse sim. Mas o Evangelho nos ensina que, meus irmãos, se nós quisermos ter vida em Cristo, nós precisamos perder a vida hoje. Se um dia nós quisermos ter uma aproximação com Deus, se quisermos um dia estar próximos do Senhor, nós precisamos negar a nós mesmos. Deixar de lado o nosso ego, deixar de lado a nossa vontade, deixar de lado as nossas necessidades e se ater àquilo que o Evangelho nos ensina. É por isso que no verso 18, Paulo vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para aqueles que já estão morrendo, para aqueles que já estão perecendo, pois esta palavra não cabe na razão. E o homem, ele é movido pela lógica, né? Eu acho interessante que nós estamos vivendo um tempo muito peculiar, aonde que agora é a era dos debates, né? Tem debate para tudo quanto é lado. 20 contra 1, 200 contra 10 e por aí vai. Diversos temas, diversas coisas. E aí, eu estava vendo um que era daquele cientista Sérgio Sacani, alguma coisa assim. Eu não me lembro o sobrenome dele. Era ele contra 20 terraplanistas que queriam provar para ele que a Terra não era uma esfera, a Terra é plana. E aí vai-se o argumento, discute-se dali, discute-se daqui. O homem nunca foi à Lua, não sei o quê. Será que existem planetas? O Sol bate daqui, bate de lá, e uma série de argumentos. Mas a ideia, meus irmãos, dos debates de hoje, não é para que eu de fato convença você, ou mostre uma outra realidade. Mas eu vejo muito mais a ideia de querer de fato humilhar você. E não mostrar uma verdade que vai mudar a sua vida. E essa é a diferença que o Evangelho apresenta. Eu não estou aqui para debater com ninguém. Eu não estou aqui para discutir, para falar que a minha verdade, não. Porque a minha verdade, o Evangelho que nós procuramos viver como igreja a cada dia, não vai caber na tua razão. Porque enquanto nós pensamos, enquanto o mundo prega, que precisamos ser felizes a todo instante, o Evangelho nos ensina que nós precisamos amar a Cristo acima de todas as coisas. Inclusive acima da nossa própria vida. Por isso, meus irmãos, que ela é loucura para aqueles que não entendem. Deus que morre, fica a pergunta: como um Deus pode morrer? Como que um rei é crucificado? Como que um salvador não consegue se defender? Como que aquele que se auto-intitula Messias não consegue se livrar da própria morte? Como que nós podemos perceber a lógica humana dentro daquilo que o Evangelho nos ensina? E um ponto interessante, meus irmãos, e aqui eu quero que fique claro uma questão muito interessante, que Deus não tem a menor intenção de disputar com a razão humana. Deus não tem interesse de criar um combate, de um debate com a lógica humana. Deus, ele quer derreter a razão humana, destruir a razão humana, reduzir a nada. Não é a ideia de um combate, de um debate entre Deus e os homens, mas é mostrar pela cruz de Jesus que a razão humana não vale nada. É somente pela cruz de Jesus. Não há conflitos, não há jogo de interesses. O que há é somente a soberania de Deus. O que há somente aquilo que o Senhor trabalhou. Aquilo que o Senhor operou por meio de Jesus.
E nós, nesta manhã, meus irmãos, estamos aqui justamente porque o Evangelho está no coração de vocês. Porque cada um foi alcançado pela graça, amém? Você foi alcançado pela misericórdia do Senhor, pois o Senhor habita em você, amém? O Senhor está em você. E a loucura mostra que você está aqui não é porque você quer, não é simplesmente por iniciativa sua, mas é uma ação do Senhor. É um ato de Deus. Deus decidiu alcançar você. Deus decidiu salvar você e salvar a mim. Deus decidiu reunir este povo. Deus decidiu iniciar uma obra, iniciar um trabalho para redimir e reconciliar o que havia se perdido. Porque nós não tínhamos a menor possibilidade de fazer isso por conta própria. Podemos até tentar, podemos até pensar que podemos até pensar que por mais que façamos, cantamos, ensinamos, pregamos, isso gera crédito para nós, para um dia tentar alcançar o favor de Deus. Mas nós não temos fichas de crédito, Deus não nos dá ficha. Nós não ganhamos crédito com Deus por aquilo que fazemos, mas nós fazemos o que fazemos em resposta à sua misericórdia por cada um de nós. Porque Deus nos amou primeiro, e por Ele nos amar primeiro, nós amamos uns aos outros. Servimos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Essa é a igreja, essa é a loucura do Evangelho, e Paulo está dentro de um contexto a qual essa lógica não cabia dentro da compreensão do homem, porque de um lado tinham os gregos, que os gregos buscavam e eles eram atraídos por essa perspectiva filosófica do argumento, da retórica, do discurso. Então qualquer coisa que fosse lógico dentro de uma filosofia, dentro de uma eloquência, os gregos eram atraídos. Precisava-se ter lógica. E do outro lado tinha os judeus, que não aceitavam o escândalo da cruz, pois não admitiam que Jesus fosse aquele que Paulo pregava. Aquele humilde que morreu. Como pode Deus morrer numa cruz? Humilhado por um castigo que foi otorgado por uma nação pagã, que eram os romanos. E Paulo está nesse embate. De um lado, uns buscam sabedoria, o outro lado está buscando que não é um escândalo, não aceitam, e nós estamos aqui no centro. O que nós precisamos compreender e o que precisa ficar claro, como eu disse anteriormente, nós não estamos aqui para disputar nada com ninguém. Nós não estamos aqui para mostrar que nós temos a razão. Nós não estamos aqui para forçar e enfiar goela abaixo as nossas perspectivas. Mas o Evangelho, meus irmãos, ele é movido no coração do homem pela graça. É pela graça de Deus. Claro que da forma como nós nos comportamos, influencia. Mas é pela misericórdia do Senhor. E se nós estamos aqui, meus irmãos, louve ao nome do Senhor. Se você está aqui nesta manhã, louve ao nome do Senhor. Porque o Senhor te alcançou. E você compreendeu. E você, de fato, hoje faz parte desse time de loucos. Desse time de insensatos. Desse time a qual pensa de maneira diferente. Que o mundo não aceita. E é nisso, meus irmãos, que nós cremos, e é nisso que o mundo não crê. E esta palavra é morte para aqueles que não creem. A cruz é justamente a evidência para aqueles que perecem, pois eles não aceitam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador da nossa vida. O que o homem chama de loucura, Deus chama de caminho. É por isso que Deus confunde a sabedoria humana. No verso 19 vai dizer que Deus destrói a sabedoria dos sábios.
Deus não compete com a sabedoria, Deus derrete, desmonta toda a sabedoria, filósofos não entendem, eruditos não compreendem, você pode ter diplomas na tua parede, mas toda a sua lógica não consegue se comparar à loucura de Deus. Toda a sua razão não explica a loucura de Deus. Isso é interessante que um tempo atrás eu vi um vídeo também na internet de um ateu, que ele é um ateu arqueólogo e ele estava determinado a provar que Lucas, o Evangelho de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, eram livros incoerentes e que esse tal de Lucas não existiu e que os dados que lá existem, tantos dados geográficos, arqueológicos, não competem com a realidade. E esse arqueólogo estudou tanto o livro de Atos, tanto quanto o Evangelho de Lucas por anos. No final, ele acabou se convertendo. E por assim, como se não bastasse, ele ainda confirma que o livro de Atos, tanto o livro de Atos quanto o Evangelho de Lucas, é o mais correto cronologicamente dentro do período ao qual ele escreveu. Lucas, ele é o mais assertivo, a qual ele está escrevendo e relatando não só a história da igreja, mas a vida de Jesus. E aquele homem não se rendeu à palavra de Deus, mediante a razão a qual ele buscava. Ele não conseguiu destronar a palavra de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o que diz as Escrituras. Por isso que o Evangelho ele segue, o Evangelho ele prossegue, o Evangelho ele avança e o Evangelho cresce, porque ele não depende de mim, não depende de vocês. Ele é o poder do Senhor, ele é a palavra de Deus. E vai se passar eras, passarão tempos, passarão gerações, nós vamos passar. Meus irmãos, eu estava pensando um tempo atrás, já pararam para pensar? E aí eu vou filosofar um pouquinho aqui. Daqui a 100 anos, toda essa geração não vai existir? Já pararam para pensar? Isso não dá um nó na cabeça da gente? Não dá um nozinho? Toda essa geração, nós, todos que estamos aqui, todos, daqui a 100 anos, não vai existir mais. Ninguém vai existir mais. Se isso não causa um parafuso na nossa cabeça, a gente fica meio, caramba, a não ser que você seja um Matusalém e consiga viver aí anos e anos. Do contrário a isso, essa geração toda, daqui a 100 anos, meus irmãos, não vai existir mais. Ninguém vai existir mais. Eu não vou existir mais. Minha filha não vai existir mais. Daqui a 100 anos. Mas a palavra do Senhor vai permanecer. E outras gerações e darão continuidade àquilo que nós estamos fortalecendo hoje. Os nossos filhos dos nossos filhos continuarão a prosseguir a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho não vai parar, meus irmãos. A palavra de Deus não vai parar. Você pode até pensar que até os países mais fechados do mundo, aonde o Evangelho não tem acesso, meus irmãos, ali existe a palavra do Senhor. Mesmo que seja de maneira restrita, de maneira fechada, mas ainda assim, lá está a palavra do Senhor. Todos nós, meus irmãos, vamos passar, mas a palavra permanecerá. E Jesus Cristo permanecerá para todo sempre, porque Ele vive. Jesus Cristo vive. Por isso, meus irmãos, que a loucura de Deus destrói a sabedoria do homem. Destrói aquilo que o homem entende que é sábio. Destrói aquilo que o homem compreende por razão. Desmonta toda a lógica humana. Deixa o homem completamente sem argumento. E podemos pensar dessa forma a própria vida de Paulo, que era um homem erudito, era um homem conhecedor das Escrituras, era um homem que, em seu intelecto, em sua razão, era um homem que temia a Deus. E que o que ele fazia estava correto. E de repente, um certo dia, Jesus aparece na frente dele. E naquele momento, é impossível que ele permanecesse da mesma forma. E aí Paulo se levanta um novo homem. A ponto dele mesmo dizer,
eu considero tudo como esterco, como refúgio, como lixo, diante da graça do Senhor, diante da misericórdia de Deus, diante daquilo que Deus colocou diante de mim, na qual hoje eu sou ministro, na qual hoje eu prego, a qual hoje eu sirvo. Eu sou escravo de Jesus. Aquele Paulo que era lógico, aquele Paulo que era erudito, que estudou nas melhores faculdades, teve os melhores mestres e professores. Esse Paulo teve a sua razão completamente destruída ao ver e presenciar Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que andar pela fé não é andar, não estou dizendo que nós precisamos andar de forma irresponsável. Eu estou falando que nós vamos viver agindo de maneira e tomando decisões de forma irresponsável. Mas viver pela fé é entender que por meio da graça e da misericórdia de Deus, você tem a vida, mesmo com tanta dificuldade. Eu acho que todo mundo aqui, alguns ou não, já tiveram a experiência a qual você orou de um jeito e aconteceu de outro, né? Quem aqui já teve essa experiência? Vários, né? A gente ora de um jeito e acontece de outro. Olha que coisa doida. E por que um negócio desse, né? Por que a gente ora, a gente fala, Senhor, eu quero um carro branco. E Deus te dá um carro rosa, de 3 rodas. Por quê? Ou um cavalo. Por quê? Meus irmãos, nós não estamos aqui para perguntar o porquê. Nós estamos aqui para perguntar por que eu recebi dessa forma. Por que o Senhor me atendeu desse jeito? Mas nós estamos aqui para crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, meus irmãos, mesmo que as suas orações não sejam respondidas da forma que você... Porque pode acontecer também, tá, irmãos? Não estou falando que isso não existe. Você orar e o Senhor te abençoar. Isso acontece também, tá? Não se frustrem com isso, tá? Você pode orar, você pode ter um desejo no seu coração. E você ora e o Senhor te atende. Pela graça. Mas também não invalida aquilo que o Senhor fez por você da maneira a qual você não esperava. Porque o Senhor agiu ali. E isso aconteceu porque o Senhor quer ter toda a glória, não você. E Ele vai usar a sua vida, meus irmãos, para que a glória seja dada a Ele. Por isso que o Senhor, Ele age da forma a qual Ele quer agir. E do jeito que Ele quer agir. O Senhor, meus irmãos, ama a cada um de nós. Jesus Cristo ama a cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós. Ele deu a sua vida por cada um de nós. A qual também cada um, é muito difícil alguém aqui fazer dar a vida um pelo outro. Mas o Senhor fez por mim e fez por vocês. E o Senhor, meus irmãos, quer que a gente entenda de uma vez por todas que a gente viva na presença dEle e que a nossa vida está nas mãos dEle. E que cada passo que a gente dá, cada passo que nós damos, o Senhor está no caminho conosco. Mesmo que os caminhos que teremos que percorrer não são caminhos que é nosso conhecido, né? Às vezes vamos precisar sair da rotina, pegar outros caminhos que o Senhor está nos direcionando. Precisamos estar atentos a isso, porque o Senhor quer nos levar por outros caminhos. E às vezes nós insistimos pelos mesmos caminhos. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu no serviço, e como a gente roda aí por São Paulo, roda por muitos lugares. Às vezes eu falei para ele, mano, você precisa, às vezes, fazer outros trajetos. Porque quem anda muito na rua, às vezes tem obra na rua, tem trânsito, tem a obra da prefeitura, tem SEMAI, tem de tudo na rua, né? E aí atrasa a vida, né? É engraçado que obra da prefeitura é legal, né? Tem 200 caras reunidos e 2 trabalhando. Tudo assim, reunido, assim, porque ali na Dutra tá tendo obra, né? Aí tem 200 caras rodando, apontando assim, né? O dia engenheiro, depois ele... né? Aí 2 capar na mão, tirando a terra. Só olhando. E o trânsito ali bombando. Mas caminhos alternativos é importante. Conhecer outros trajetos. E a gente precisa permitir que Deus nos leve por outros trajetos.
A gente precisa permitir que Deus nos guie por outros caminhos. Não caminhos que nos levarão à morte, à destruição, mas caminhos que nos levarão ao aprendizado e ao crescimento. Ao qual nós iremos conhecer o que é de fato depender de Deus. E nós de fato entendemos o que é depender de Deus quando nós andamos por onde não conhecemos. Aí você vai saber o que é depender de Deus. Porque você está numa zona onde você não conhece, num percurso que você não sabe. E ali, o único que está diante de você é Deus. E se você não confia diante do Senhor, que está no seu caminho, te guiando naquele trajeto que você não conhece, nós desfalecemos, irmãos. Logo queremos voltar para o nosso velho caminho. Por isso, meus irmãos, que a cruz não pode ser explicada pela mente, ela só pode ser recebida pelo coração. A mente, nossa razão, não explica o propósito da cruz. Mas a fé, quando transborda no nosso coração, a cruz ganha o seu destaque. A cruz tem a evidência. A cruz tem propósito. A cruz tem de fato o seu objetivo quando nós olhamos por olhos da fé e não pelos olhos da razão. A razão é importante, meus irmãos. Não estou dizendo que nós que somos, que devemos ser, agir de maneira irracional. Somos seres pensantes. Mas é desta forma, meus irmãos, que Deus decidiu agir. É desta forma que Deus decidiu manifestar a sua graça. É por isso que naquela cruz, aonde Deus se demonstrou fraco, ali estava a verdadeira força do Senhor. Na cruz, aonde Jesus Cristo se mostrou humilhado, morto, é naquele momento aonde se revela todo o poder de Deus. Por isso que esta fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Porque o homem, como nós acabamos de cantar, não tem poder para se salvar, mas somente Deus pode nos salvar. Que naquele mesmo último ato de suspiro, naquele último ato onde Jesus estava naquela cruz, ele olhou para o lado e lá estava ali alguém que pediu para que lembrasse dele quando ele estava quando ele entrasse no paraíso. E Jesus Cristo ali, mesmo sendo humilhado e fraco, naquela condição, naquele momento ele ainda demonstrou poder e força e salvou aquele homem. A fraqueza de Deus, meus irmãos, ela desmonta toda a força humana. A fraqueza de Deus é evidenciada pela graça por meio da cruz de Jesus. Aonde que Jesus habitou no meio de nós e o verbo que se fez carne é a palavra de Deus que habitou no nosso meio e viveu de maneira comum, como todos nós. Enquanto uns esperavam reis, enquanto uns estavam esperando majestades governantes, ele veio humilde, carpinteiro, sem qualquer influência ou sem qualquer formosura, como diz o profeta Isaías. Um homem fraco, um homem de Nazaré, que na qual até uns dos seus, antes de ser chamado, duvidou, falou: tem alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de Jerusalém, de Nazaré? Será que de fato é esse homem que irá nos salvar? Isso, meus irmãos, é tão maravilhoso. Porque, meus irmãos, um outro ponto muito importante, Deus ele é especialista em demonstrar a sua força por meio da nossa fraqueza. Deus ele sabe manifestar a sua glória por meio das nossas lutas. Ele sabe manifestar o teu poder por meio das suas dificuldades, por meio das suas limitações, por meio daquilo que você não consegue fazer, por meio daquilo que você não sabe fazer, por meio daquilo que você tem dificuldade para fazer, para aquilo que você pede a Deus e o Senhor nega. Porque é por meio das nossas fraquezas, é por meio das nossas dificuldades que nós dobramos os nossos joelhos e clamamos: Senhor, vem e visita a minha vida.
Se nós demonstrássemos força, ou se fôssemos fortes a todo momento, nós nunca buscaríamos a presença de Deus. Por isso que somos limitados, por isso que somos fracos, por isso que temos dúvidas, por isso que temos medo, por isso que temos receios. Porque é nestes momentos que nós reconhecemos as nossas limitações. É quando você ora e ora e ora e você não encontra resposta. É quando você é perseguido, é quando você é caluniado, é quando você é deixado de lado. É nesses momentos que Deus demonstra a sua força por meio da sua fraqueza. E isso é tão importante porque mostrar a força de Deus por meio da nossa fraqueza não é para que cada um de nós seja humilhado a troco de nada, mas é para mostrar que o que nos mantém de pé não é a nossa força. O que nos mantém de pé não é simplesmente a sua forma de pensar, não é o seu jeito de ser, não é o seu jeito de pensar, eu vou vencer na vida, eu vou matar um leão por dia. Não é desta forma, mas é única exclusivamente pela graça de Deus. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, que a minha graça te basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando você de fato está fraco. Mas quando você está fraco, meus irmãos, você é mais que vencedor, porque Jesus é mais que vencedor. E nas suas fraquezas, você pode encontrar alívio e descanso. Você pode encontrar força, não em si mesmo, mas força em Jesus Cristo. Você pode encontrar força apenas naquele que venceu o mundo. E isso é loucura. Nós vivemos numa sociedade a qual a todo momento exige-se de nós demonstração de força. Todo momento. Nós que trabalhamos com vendas, a todo momento o nosso gerente fala, vai para cima do cliente, vai não sei o quê, vai para cima, vai vender. Não deixa o cliente. Todo momento. A todo momento nós levantamos, precisamos, vamos matar um leão por dia, vamos para cima. E a sociedade, essa é a sociedade que vivemos. Se nós não demonstramos força, se nós não demonstramos para que viemos, meus irmãos, o mundo vai nos engolir, é isso que eles pensam. Eles pensam que nós precisamos agir com força a todo instante. Eu não estou dizendo que devemos ser omissos. Não podemos confundir as coisas. Devemos agir com integridade, com compromisso. Mas, meus irmãos, a sociedade quer enfatizar a todo momento que o homem é autossuficiente nele mesmo. E que ele não depende de nada e não depende de ninguém. O homem depende exclusivamente dele mesmo. Os resultados que o homem alcança é por causa dele mesmo. E vemos isso a todo momento, a todo instante. Mas um aspecto muito importante da humanidade que a gente negligencia, e se a gente compreende que Jesus ele foi plenamente um homem, é justamente entender que Jesus também se fez fraco. Jesus também teve momentos de fraqueza. Jesus também teve momentos de vulnerabilidade. Jesus também teve momentos ao qual ele não teve forças. Afinal, ele foi homem como você foi. As mesmas dificuldades que você tem, Jesus também teve. Mas é interessante que a demonstração de força de Jesus não foi empunhar uma espada, mas foi justamente se entregar. Demonstramos força, meus irmãos, quando nós se entregamos e quando confiamos em Deus.
E não para mostrar ao mundo, eu sou forte, meu Deus do céu, oh Deus, eu sou forte, eu posso todas as coisas. Não, você não pode nada, apenas se entregue a Deus. Confia no Senhor e permita que Ele direcione os teus caminhos. Permita que Ele conduza os teus passos. Não demonstre força. Como eu disse anteriormente, nós não estamos aqui para brigar. Porque é o que Paulo vai dizer, que a nossa luta não é contra a carne. Então eu quero demonstrar que eu sou maior, por quê? Se o Deus ao qual eu sirvo se fez fraco, causando um nó na cabeça de todo mundo que esperava um rei forte, mas o nosso rei veio fraco. O nosso rei veio pequeno, sem qualquer influência. Então por que tanta demonstração de força? Por que precisamos mostrar que somos fortes a todo momento? Porque Deus, meus irmãos, Deus habita no coração de quem reconhece que é fraco. E Deus transforma a sua fraqueza em força pela graça de Deus. Deus transforma a nossa fraqueza em força para a sua glória. Por isso, meus irmãos, que estar aqui celebrando o culto da ressurreição é um escândalo para muitos. Porque somos chamados de louco ao levantar 5 horas da manhã para poder estar aqui. Eu já estou acostumado com isso, então, para mim, é só mais um dia. Agora, para quem não está, né, José? Sinto muito. Vou usar o exemplo do José. Está chegando agora, ele, pastor, é 6 horas mesmo? Eu falei, meu camarada, bem-vindo ao nosso meio. Pelo menos uma vez no ano, nós estamos aqui 6 horas da manhã. Mas é maravilhoso, meus irmãos, estar aqui com os irmãos. E se você levantou 5 horas da manhã, é porque Cristo ressuscitou. Então, dê graças a Deus. Chamar o ministério de louvor. Coloque-se de pé. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo, Ele é a luz deste mundo. Jesus Cristo é a causa do qual nós não somos consumidos. Por isso, meus irmãos, que já quero lembrá-los que às 18 horas estaremos aqui novamente. Esse cenário todo aqui não está aqui por acaso, mas nós teremos o nosso musical de Páscoa, Eterna Esperança. E você está mais do que convidado a estar aqui. Aqui nós vamos parar por um breve tempo, voltaremos para os nossos lares. Mas às 18 horas estaremos aqui. Traga o seu amigo, traga seu irmão, seu primo, seu pai, sua tia. Traga mais um, para que ouça essa mensagem que Jesus Cristo é a nossa eterna esperança. De geração em geração, Jesus Cristo será sempre a única esperança. Por isso, meus irmãos, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos celebrar a Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo, meus irmãos, e Ele reina para sempre. Jesus Cristo não está vivo apenas num conceito, apenas numa ideia, mas Ele vive em você, e você está aqui, justamente a evidência da ressurreição de Jesus é porque você está aqui. Você está aqui porque Jesus Cristo está vivo. Por isso que nós estamos aqui para celebrar a Deus. O culto da ressurreição não é celebrar a morte, mas é celebrar a vida. E nós celebramos a vida, amém? Porque a vida só existe em Cristo. E tudo que existe, existe nele e por causa dele. Por isso, vamos louvar a Deus. Vamos cantar ao Senhor e glorificar ao seu santo nome. Feche teus olhos. Aleluias. Todas as coisas foram feitas por Ele, a Ele, para Ele. Aleluias. Ele vive. E nós somos a razão. O reflexo do amor. Da graça. Quão insondável
Ó Deus, toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor Jesus, Pai.
Ó Deus, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o último, o Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o princípio de todas as coisas, e todas as coisas terminam em Ti, Pai. Ó Deus, tudo existe, Pai, por meio das Tuas mãos. Ó Pai, tudo existe, meu Pai, para dar glórias ao Senhor, meu Pai. A nossa vida, no ar ao qual respiramos, meu Pai, tudo, meu Pai, existe para que o Senhor tenha glória, e toda a honra seja dada somente a Jesus Cristo, que está vivo, Pai, e que reina soberanamente sobre todo o trono, meu Pai, sobre toda a autoridade, aquele que morreu naquela cruz, Pai. Ó Deus, por muito tempo, meu Pai, pessoas buscam incansavelmente a esperança, as pessoas não encontram alívio, as pessoas não encontram, meu Pai, paz para as suas almas, para os seus corações. Ó Deus, por isso eu clamo a Ti, meu Pai, que a Tua misericórdia, a Tua paz esteja sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, que cada coração seja restaurado, meu Pai, por Ti. Ó Deus, que possamos encontrar consolo somente no nome do Senhor Jesus, Pai. Que possamos confiar em Ti, meu Pai, que possamos crer no Senhor, que possamos caminhar contigo, que possamos nos relacionar com o Senhor, meu Pai. Ó Deus, que o Seu nome, meu Pai, esteja cravado no nosso coração, ao qual o Senhor tenha o trono das nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui nesta manhã unicamente para adorar a Ti, meu Pai. Que o nosso ego, o nosso eu, que toda a arrogância do homem, meu Pai, que existe em nós, caia por terra nesse exato momento, ao qual somente o nome de Jesus, meu Pai, seja e tenha o destaque. Ó Deus, nós estamos aqui, meu Pai, reunidos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Meus irmãos, não saiam nesta manhã maravilhosa que passamos aqui da mesma forma que você entrou. Saia daqui com seu coração cheio de esperança. Não naquilo que você tem, não naquilo que você é, mas em Jesus Cristo. Somente Ele é a viva esperança para as nossas vidas. E não se esqueça que Jesus Cristo caminha com você. Você não está sozinho. Não procure resposta e saber o porquê. Você pode pensar que está sozinho. Você pode orar e não escutar nada. Mas insista, persista e prossiga. Porque o Senhor é contigo. A palavra do Senhor me garante isso. Pois o próprio Senhor Jesus disse aos seus apóstolos: Eu vou. Mas aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E eu estarei com vocês por onde quer que estejam. Isso não é palavra do pastor. Isso é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Evangelho. É a confiança que o Senhor Jesus nos passa. Ele saiu da sua tumba para que pudéssemos crer que Ele está com você. Dias difíceis virão. Alguns já devem estar passando por dias difíceis. Alguns já enfrentam dias difíceis. Mas, meus irmãos, em nenhum deles o Senhor te abandonou. E Ele nunca vai te deixar. Apenas creia nisso. Irmãos, teremos o café agora. Estaremos ali no salão em anexo para confraternizar. Então não vá embora. Fique, permaneça. Vamos juntos ali confraternizarmos, conversarmos, tomarmos um belíssimo café. E aí depois nós podemos ir para os nossos lares em paz, tranquilos. Amém? Amém? Então às 18 horas, só relembrando, venham novamente para o nosso musical Eterna Esperança. Traga um amigo para que ele também possa ouvir a mensagem do Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos, meu Pai, te louvamos, Senhor, por este culto e damos graças ao Senhor, meu Pai. Abençoa, meu Pai, aquele café que está ali, Pai, naquela mesa. Sabemos, meu Pai, que aquela provisão é dada do Senhor, ó Deus, para que o nosso corpo físico, meu Pai, possa se alimentar, mas foi provisão do Senhor, e nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de estarmos reunidos como igreja para confraternizarmos, para estarmos juntos em comunhão e em amor, porque também isso é reflexo e estamos aqui para a glória do Senhor, e o exercício da comunhão reflete a glória do Senhor.
Obrigado, meu Pai, e que este café seja abençoado para as nossas vidas. Obrigado por aquelas pessoas que estão ali no fundo, nossos irmãos que estão ali, Pai, organizando e preparando todas as coisas para servir a Tua igreja com todo o amor e com todo o carinho. Ó Deus, abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Até às 18 horas, se Deus quiser. E vamos tomar um belíssimo café.